pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para fazer um vídeo um pouco difícil, foi um pouco difícil para mim. É o vídeo dos melhores dos melhores. Eu assisti todos os meus vídeos de melhores do ano de 2014 até 2020 e a princípio era para escolher somente um livro, o melhor que eu achasse ali daquela lista, só que um livro foi ficando difícil. Aí eu escolhi dois também não estava dando certo, aí eu escolhi 3. E aí parei aí. Mas eu fiquei com muita dúvida em qual escolher. Será que eu gosto mais desse? Será que eu gosto mais do outro? Mas enfim, eu acho que deu certo. Eu peguei assim, selecionei assim os melhores, apesar de ter ficado com uma dor no coração pelos outros que ficaram. Mas vamos lá, vou mostrar cada um desses livros, falar um pouquinho sobre eles, mas antes de começar vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações no sininho que está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Instagram, isso tudo ajuda na divulgação do canal. E lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui embaixo caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá sem nenhum outro custo adicional, tá bom? Então vou começar com 2014. 2014, eu não lembro ao certo quantos livros eu li, eu passei bem rápido o vídeo, só fui olhando mesmo os livros que eu tinha lido e que eu achei como os melhores, né? E dessa lista, um dos melhores pra mim, e eu sempre falo dele até hoje aqui no canal, é o livro Éramos Seis, da Maria José Dupré. Eu amo esse livro, eu acho que, assim, ficou marcado desde que eu li. E depois, esse ano ainda, eu li a continuação, que é o Dona Lola, e é apaixonante. Vai contar a história de uma família, né? A Dona Lola é a matriarca da família, ela cuida daquela família com muito coração. Mas nem tudo sai, às vezes, como a gente quer, né? Na vida é assim. E é uma história muito interessante, já teve novela, acho que nem dá pra eu ficar falando aqui, porque vocês até conhecem a história, mas, assim, marcou a minha vida. Aí um outro livro que eu gostei muito também no ano de 2014 foi o Palácio de Inverno, do John Boyne. Eu gosto muito desse autor, desde que eu li esse livro, assim, foi apaixonante pra mim a escrita dele, eu gostei muito da escrita dele. E aqui nós vamos ter a história do Georgi. Eu não lembro muito ao certo, mas eu sei que se passa no período dos Romanov. Ele entra no palácio ali dos Romanov e por uma circunstância, né? E a história alterna com o passado e com o presente, né? Muito bom, assim, é um livro assim que ficou marcado também pra mim, eu pretendo reler um dia, porque muito da história já se perdeu assim na minha memória, mas ficou marcado em 2014, Palácio de Inverno. Um outro livro que ficou muito marcado pra mim, eu tô com essa versão aqui que é A Fazenda dos Animais, do George Orwell, mas na verdade era a Revolução dos Bichos, né, o outro título. E eu gostei muito desse livro, os bichos ali expulsam o fazendeiro da fazenda, né, e tomam conta, né. E tem uma sátira e a Revolução Russa. É um livro muito interessante, se você não leu, eu recomendo muito que você leia. Então 2014 os 3 melhores pra mim foram esses, sim. E aí em 2015, 2015 o que ficou muito marcado pra mim foi o Sol é para Todos, da Harper Lee. E é apaixonante, eu acho que muita gente aí já leu também, né? Vai contar a história da Scout. Na verdade, a Scout está contando a história ali do que se está passando, né? Tem uma acusação grave para um homem negro, o pai dela é advogado. E a história se passa ali no interior, no sul dos Estados Unidos. E é muito bom. Esse livro ganhou o prêmio Pulitzer, acho que foi em 1961. E se você aí, por acaso, não leu, leia, porque com certeza é um dos melhores da minha vida. Se eu tô falando aqui porque pelo menos pra mim, né, gente? Claro que pode ser que algum livro aqui que eu fale você não se identifica, mas pelo menos comigo se identificou, o livro se identificou, né? Outro livro aqui em 2015 foi Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. E esse sim, eu confesso que lembro muito pouco da história, uma novelinha super curta, mas eu lembro muito pouco da história. É um livro que eu pretendo reler aí, não sei se esse ano, mas pelos próximos dias aí pra frente eu quero reler, né? Porque eu lembro que eu gostei muito, eu lembro de um diálogo na ponte que era muito interessante entre um homem e uma moça. Mas enfim, preciso reler, mas eu lembro que eu gostei muito, foi um dos meus favoritos, até hoje também eu falo muito dele aqui, embora não lembre da história. Esse aqui ficou marcado na minha vida e eu acho que todas as pessoas que leem ficam muito marcado também, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Sem palavras para esse livro, né? A história do Jean Valjean,
né, um condenado que foi injustamente. E a história se passa na França e é muito tocante, muito marcante. Também não tenho muito o que falar porque eu acho que muita gente conhece, mas eu lembro que quando eu li fiquei muito apaixonada pela história. É claro que aquelas digressões às vezes ficam um pouco cansativas, mas a história em si é maravilhosa. Então 2015 foram esses três aqui, os meus favoritos. 2016, não dá para não falar do livro Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Tem um garoto aqui, o Pip, é um romance de formação, né? Ele cresce ali e ele tem uma personalidade que às vezes a gente não gosta das atitudes dele, né? Mas ao longo da história a gente vai se acostumando com tudo que se passa ali na Inglaterra, né? Na cidade que ele mora, né? Com as pessoas que ele convive, né? Ele mora com a irmã mais velha e com o cunhado. E é uma história também que eu pretendo reler, mas eu lembro que ficou muito marcado quando eu li. Embora a minha versão não seja das melhores, um dia eu pretendo investir numa edição melhor para reler um dia. E Dickens, assim, depois que eu li esse livro, eu fiquei apaixonada, queria ler tudo dele. Aí em 2016 também eu li o livro Anna Karenina, aqui minha versão é Anna Karenina, do Tolstói. E eu gostei muito desse livro, é um livro que vai contar a história da Anna Karenina, né? É um adultério. Mas para mim o personagem principal aqui, personagem que era secundário, mas virou uma estrela aqui da história, é o Levin, né? Nessa versão, acho que na outra versão chama Liev. E eu gostei muito desse personagem, muito mesmo, e é um dos meus personagens favoritos de toda a literatura. E é um livro que eu super recomendo. Também é outro livro que um dia eu pretendo reler, porque marcou bastante. Aí 2016, não, tem mais um, tem o Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski também. Gostei bastante desse livro também, vai contar a história do Raskolnikov, né? Ele comete um crime e a mente dele fica um pouco perturbada pelos acontecimentos. E é muito bom, gosto muito dessas reflexões que o Dostoiévski coloca nos livros, né? Aquela coisa do homem interior, né? Das coisas exteriores também, né? Os problemas sociais e tudo que ele bate, mas eu acho que a questão psicológica nele é bem marcante. Então esse livro aqui foi um baita de um livro. Então 2016. 2017. Em 2017 fiquei muito apaixonada pelo Don Quixote do Cervantes, né? Só tô com a versão aqui volume 1, mas tem o volume 2 também. É um calhamacinho. Mas esse fidalgo, né? Esse engenhoso fidalgo é uma figura muito interessante na literatura. Ele é divertido, embora ele tenha aqueles problemas. Ele leu muitos livros de cavalaria e ficou muito impressionado com isso. Então ele acha que ele está numa novela de cavalaria, né, dentro de uma história assim. E ele confunde as coisas, mas às vezes dá uma dó dele, ele é muito maltratado. Leiam Don Quixote. Eu sempre falo que é uma história dentro de várias histórias. Vale muito a pena, gostei muito de Don Quixote, apaixonei. Aí também eu tô em 2017, 2017. A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stowell, não sei se é assim que fala o nome dela, mas aqui nós vamos ter uma história triste, pesada, a escravidão, né? Mas é um livro que marcou também a história por ele. Eu acho que Benjamin Franklin fala, não sei se é Franklin, eu esqueci, um presidente dos Estados Unidos aí, fala que foi uma grande mulher, que foi o estopim para a Guerra da Secessão, né, a Guerra Civil Americana, esse livro aqui, né, que as pessoas não estavam aguentando mais a escravidão, e um livro que conta isso, que relata de uma forma triste, mas é um livro muito, muito bom. Vale super a pena. Leiam A Cabana do Pai Tomás. Aí ainda em 2017, um livro que eu falo dele até hoje também, que eu me apaixonei por essa história, é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Na época que eu comprei esse livro não tinha essas versões lindas que tem hoje, né? Então minha edição é essa aqui, ainda mais velhinha. Mas valeu super a pena, fiz algumas marcações, é um livro assim que eu carrego também pra vida, é apaixonante. Se você não leu Jane Eyre, leia. E aí, 2018 temos aqui
representando Dom Casmurro do Machado de Assis. E até então eu não tinha lido Dom Casmurro e foi uma história assim incrível para mim, né? Nós temos o Bentinho, um homem muito ciumento, e ele é apaixonado por Capitu, né? E a história desenrola ali. Eu acho que a magia do livro é você ler, embora eu acho que todo mundo já sabe o que acontece, né? Mas leia, é bom a gente acompanhar essa história, conhecer do princípio ao fim. Recomendo, super recomendo, um grande escritor, é um dos meus favoritos com certeza. Aí ainda em 2018 aqui, os irmãos Karamazov, olha Dostoiévski aqui de novo, né? A história de 3 irmãos e um pai, né? Um pai que tem alguns problemas principalmente com um dos filhos, e acontece uma coisa ali, né? Eu não sei se eu posso falar mais porque eu já não lembro assim, se é spoiler ou não, mas eu sei que o personagem o mais novo, o Alyosha, é um dos meus favoritos também da vida, e eu fiquei muito apaixonada com o jeito dele. Leiam, também tem muita questão psicológica aqui, vale muito a pena, muito, 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 muito. Eu acho que eu gostei mais desse do que Crime e Castigo, viu, gente? Ainda em 2018 está aqui mais um Dickens, David Copperfield, apaixonante, um romance de formação. A gente segue na vida do David Copperfield, um calhamaço, né? A gente acompanha desde pequeno até a fase adulta, e também é um livro muito, muito apaixonante. Aí 2018 foram esses 3, né? Agora vamos para 2019. Aí eu li um livro que muita gente não gosta, muita gente fala comigo que não gosta, mas eu sou muito apaixonada, que é O Sofrimento do Jovem Werther, né? O jovem do Goethe. O jovem Werther é um rapaz muito sonhador, idealizador, e ele está apaixonado, só que também as coisas não acontecem da forma que ele queria. E às vezes isso não é uma boa coisa, né? Quase sempre não é uma boa coisa. É um livro também curtinho, uma novelinha. Eu acho que também a magia do livro é você ler, né? Tudo que eu contar aqui será meio em vão. Leiam. Outro livro em 2019 que foi apaixonante para mim foi o livro E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Para mim é um dos livros também favoritos da vida. E o Vento Levou, acho que também é sem palavras. Eu já tinha assistido o filme, um filme que ganhou o Oscar, mas nada se compara ao livro. Não se compara ao livro. O livro vai contar a história da Scarlett O'Hara, né? Uma garota assim, a gente não sente muita afeição por ela não, mas ela é uma garota que ao longo da história ela vai se mostrando, né? Ser uma pessoa mais forte, embora ela seja muito mimada, né? Ela acha que ela é como posso dizer, a princesinha do condado, né? A beldade, ela acha que ela é isso, embora os rapazes ficam muito interessados nela. Mas assim, a beleza da história também está no pano de fundo, que é o fundo histórico, né? A história se passa ali também na Guerra da Secessão, né? E a gente vê como os Estados Unidos ficou marcado por aquela guerra. E a história incrível. Eu só digo uma coisa pra vocês, leiam. Muito, muito bom. Aí ainda em 2018, um outro que eu gostei muito e também muita gente não gosta, mas pra mim ficou muito marcado, que foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E aqui nós vamos ter uma história meio esquisita, né? O Heathcliff e a Catherine tem um amor ali entre os dois. O Heathcliff foi criado pela família dos pais da Catherine. Acho que é Catherine mesmo o nome dela. E é um amor meio doentio, uma coisa meio estranha, né? A princípio também a gente não fica afeiçoado pelos personagens, mas ao longo da história, pelo menos comigo, a história falou muito comigo. Eu gostei muito, muito mesmo. Se você não leu, eu acho que você deve ler só para tirar suas próprias conclusões, né? Para ver se você gosta ou não. 2019 foram esses livros. 2019. Agora 2020 foi o mais fácil para mim, porque os livros estavam mais frescos na minha memória, então assim, foi fácil de escolher. E em 2020, falei 2020? Sim, 2020. Então, o Oblomov, do Ivan Goncharov, assim, foi apaixonante essa história para mim. O Ivan Goncharov, não, o Oblomov
dono de terras, embora ele mora na cidade, não sabe nada do que acontece lá nas terras dele. Ele é um preguiçoso, não quer levantar nem da cama, não quer fazer nada, não quer sair, não quer ver pessoas, quer ficar trancafiado lá na casa dele. Mas aí ele tem um amigo que bota ele pra frente, tenta pelo menos botar ele pra frente, né? E a história se desenrola um pouco, e embora ele seja aquele personagem que você não ame a princípio, com o decorrer da história você começa a gostar dele. Por incrível que pareça, a gente começa a gostar do Oblomov. Muito bom, embora seja um livro, assim, volumoso, é um livro, assim, fácil de ler, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo de ler a literatura russa, mas eu te garanto que é um livro muito tranquilo de ler. Claro que tem umas passagens, assim, que são um pouco mais arrastadas, mas mesmo assim vale muito a pena. Um outro livro, assim, que marcou, assim, pra mim foi Os Buddenbrooks, do Thomas Mann, e conta a história da família dos Buddenbrook, né? Principalmente 3 irmãos aqui são os mais marcantes aqui na história. E é um livro sem grandes acontecimentos, você não vai ver altos e baixos na história, mas é um livro tão gostoso de você acompanhar essa vida familiar. Pelo menos para mim foi muito, muito gostoso. Eu gosto de livros que é assim, que conta a história de família. Então, assim, super recomendo o livro. Também eu acho que você deve ler para você, se você gosta de livros desse estilo, para você tirar suas próprias conclusões. Eu acho que você deve ler por isso, tá? O outro livro, assim, que ficou muito marcado para mim em 2020 foi o livro Conde de Monte Cristo. Eu acho que é sem palavras também para falar sobre esse livro, né? Vai contar a história do Conde de Monte Cristo, um homem de 1000 faces, né? Mas aqui também temos uma história de um condenado, assim, injustamente, né? Por inveja de algumas pessoas, né? E a gente vai acompanhando a vida desse homem aí no decorrer da história. E é muito interessante. É também um livro com muitas histórias dentro da história. Muito bom, muito fluido, muito rápido de ler, embora também seja um calhamacinho. Vale muito a pena. Então tá aqui os melhores dos melhores aí de todos os anos de canal, né? De 2014 até 2020. Vamos ver o que vamos ter pela frente. Eu gostaria muito que vocês me falassem os melhores dos melhores de vocês aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha e eu espero vocês numa próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.